Que história é essa de fusão entre 3R Petroleum e Enauta? Será mesmo que há sinergias nessa possível fusão? Acionistas de Enauta e também de 3R, será que vão ser beneficiados com essa união? E mais, deixaram mesmo PetroRecôncavo em banho-maria? Afinal de contas, tá barato, tá caro? É o momento ou não de comprar RECV3, ENAT3 ou RRP3? Isso tudo e muito mais você vai ver nesse vídeo de hoje. Mas antes disso, DJ, solta aquela vinheta aí do canal. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Lip Invest. E se você é novo por aqui, já deixa seu like nesse vídeo, inscreva-se também no botão logo abaixo aqui escrito inscreva-se e não se esquece, ativa o sininho de notificações, porque assim você não perde nenhuma novidade e toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ser avisado no seu celular ou computador, beleza? E também temos agora o nosso clube de membros Tropa do Lip, com diversos benefícios exclusivos para você que deseja ser membro. Torne-se membro e saiba mais dessas novidades. Indo direto ao ponto do assunto do vídeo de hoje, vamos falar dessa possível fusão entre Enauta e 3R Petroleum. Até que ponto isso pode ser vantajoso para as duas empresas? Nós sabemos que anteriormente a PetroRecôncavo havia lançado uma proposta de fusão a 3R Petroleum e isso estava sendo avaliado. Mas com essa nova notícia de proposta de fusão de Enauta com a 3R Petroleum, o mercado viu com melhores olhos essa nova formatação de fusão e há quem diga que há maiores sinergias nessa união. A gente vai falar tudo sobre isso, falar sobre preço de Enauta, de 3R e até mesmo de PetroRecôncavo de uma maneira bem rápida também e fazer com que você entenda se é o momento de comprar ou não qualquer uma dessas empresas. Tá ok? Então se você não quer perder nenhuma novidade desse vídeo, fica comigo até o final e vem comigo para o conteúdo de hoje. Bom, galera, então vamos ao que interessa, que é essa possível fusão entre Enauta e 3R Petroleum. De antemão já digo, galera, que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu te garanto que em nenhum outro lugar do YouTube você vai ver a análise com essa riqueza de detalhes sobre RECV3, ENAT3 e 3R Petroleum. Por isso, fica comigo até o final. E se você gostar, galera, desse conteúdo de hoje, realmente deixa sua inscrição, seu like, seu sininho ativado pra gente, beleza? Vamos falar agora sobre essa notícia aqui no portal do Infomoney. A manchete é do dia 2/4, ou seja, de ontem, terça-feira, tá? Dessa semana. E fala o seguinte: Enauta propõe fusão com 3R Petroleum, RRP3 sobe, ENAT3 e RECV3 caem. Então, como a manchete secundária aqui, a gente tem que 3R suspendeu momentaneamente trabalhos internos para possível fusão com a PetroRecôncavo. Então, a gente percebe o seguinte: tínhamos uma proposta na mesa anteriormente, onde PetroRecôncavo queria se unir a 3R Petroleum, certo? Mas, com essa nova proposta de fusão da Enauta, a gente colocou a PetroRecôncavo em banho-maria, suspendeu-se essa proposta no momento pelo Conselho de Administração da 3R Petroleum e agora a gente avalia pelos próximos 30 dias corridos essa proposta de fusão com a Enauta, tá, galera? Então é mais ou menos isso. Vou trazer alguns destaques aqui dessa notícia para vocês. E a gente tem o seguinte, ó, que a petroleira Enauta propôs uma combinação de negócio com a 3R Petroleum, que é o ticker RRRP3. Então, no site da Enauta, galera, lá na parte de relação com investidores, que é o RI da empresa, divulgou-se o fato relevante na noite de segunda-feira, falando sobre essa proposta de fusão com a 3R. Bom,
E nessa união entre essas duas empresas, criando uma terceira empresa, Enalta ficaria com uma fatia de 47%, enquanto 3R ficaria com uma fatia de 53%. Bem interessante para 3R, né, galera? Bom, ainda, galera, temos esse dado que essa união traria uma produção potencial superior a 100 mil barris de óleo equivalente, tá? Com oportunidade de crescimento composto nos próximos 5 anos e reservas operadas superiores a 770 milhões de barris. Descendo um pouco mais, a gente percebe alguns outros destaques, tá? Como a movimentação aqui na matéria em relação à oscilação dos valores nominais na bolsa com essa notícia, até onde 3R Petroleum no dia de ontem estava subindo 0,73% e chegou a avançar no dia 7%, mas acabou subindo apenas 0,73%, enquanto RECV3, que é Petro-Recôncavo, recuou 9%. E Enalta, Enat3, recuou 11,09%. Ou seja, com toda essa movimentação, Petro-Recôncavo e Enalta perderam, respectivamente, aí 9% e 11%, enquanto 3R Petroleum, que é a queridinha, que na verdade é a desejada tanto da Enalta quanto da Petro-Recôncavo, subiu 0,73%, mas chegou a subir no intradia 7%, tá, galera? Bom, galera, então quais seriam as principais sinergias dessa fusão entre 3R Petroleum e Enalta? O Bradesco BBI, que é a casa de análise do Bradesco, tá? Parte voltada para investidores, apontou aqui 4 pontos principais de sinergia, tá? Bom, um deles seria a proporção proposta de 53% e 47%, favorecendo a 3R contra o índice atual de 51,49. O que seria isso, Lipe? Não entendi nada. Bom, basicamente, nessa fusão de 3R com Enalta, a 3R ficaria com 53% dessa nova empresa, fruto da fusão, enquanto a Enalta ficaria com 47%. Enquanto a proposta da Petro Recôncavo, na época, ali, há um mês atrás, mais ou menos, a 3R ficaria com 51% dessa nova empresa, enquanto a Petro Recôncavo ficaria com 49%. Então, esse primeiro ponto quer dizer, né, justamente de que nessa proposta nova feita pela Enalta, a 3R ficaria com uma fatia maior em relação à proposta feita aí pela Petro Recôncavo, beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que as supostas sinergias poderiam ser superiores às propostas de uma fusão de RECV3 e 3R. Ou seja, galera, em termos de valorização, valor de mercado, a gente teria uma valorização de mercado, no caso aqui, a gente está falando de capitalização, tá? De 1,5 bilhão de dólares, com a fusão de 3R Petroleum e Enalta. Enquanto se tivéssemos a fusão de 3R com Petro Recôncavo, teríamos um valor de mercado de 1,1 bilhão de dólares. Ou seja, muito maior valor de mercado, de capitalização, com essa nova fusão entre Enalta e 3R Petróleo. O terceiro ponto seria justamente os termos propostos pela Enalta, que parecem priorizar as capacidades da atual gestão da 3R, propondo uma criação de uma empresa mais diversificada, tá? Então, a gente teria, digamos assim, uma proposta mais vantajosa no sentido da realidade atual de Enalta e também de 3R Petróleo. Outra coisa, e para fechar aqui o quarto ponto de sinergia, seria que essa proposta de fusão não impede que a 3R e a Enalta se fundam no futuro com a RECV3. Ou seja, não há nada nessa proposta que impeça que essa nova empresa formada por
Enalta e 3R no futuro se funda com a PetroRecôncavo. Ou seja, galera, 4 pontos bem fortes no sentido dessa nova proposta de fusão. Beleza? Para o vídeo não ficar muito longo, galera, e a gente falando da matéria, eu vou passar já já para a análise da parte fundamentalista de 3R, Enalta e também de PetroRecôncavo. Beleza? Então, vamos ao que interessa lá na análise fundamentalista na plataforma do Status Invest. Primeiro, a gente vai falar aqui de 3R Petroleum, que é a queridinha desse vídeo, né? Afinal de contas, tanto a Enalta quanto a PetroRecôncavo querem se fundir com ela. Então, vamos analisar ela aqui primeiramente. Bom, a gente tem a seguinte realidade. O valor atual hoje, galera, 3 de março para o fechamento de mercado de 3R Petróleo foi de R$ 34,61. A gente teve uma mínima em 52 semanas de R$ 25,82 e uma máxima de R$ 37,00. E aí você vai se perguntar assim, pô, Lipe, mas cadê o dividend yield da RRRP3, que é a 3R Petróleo? Justamente, não temos dividend yield nos últimos 12 meses, galera. Ela não paga dividendos. Então, você que quer investir na 3R Petroleum estaria buscando apenas uma valorização do seu capital, onde a gente vê que ela valorizou 25,04% no último ano, ou seja, em 12 meses. Beleza? Bom, dito isso, a gente vai correr um pouco para esse vídeo não ficar ultra longo e falar sobre alguns outros dados fundamentalistas de 3R Petróleo. A gente tem um PVP um pouco acima de 1, tá? Em 1,60, que não estaria tão esticado, inclusive possibilitando até mesmo alguns aportes para quem atende ao critério de aportar ali até 1,5 de PVP, estaria ainda dentro de uma margem de segurança, mas depois a gente vai falar na análise técnica se eu acho que é o momento ou não de comprar 3R Petróleo. E a gente pode falar também de um PL negativo da empresa de menos 226,19, que é um valor bem extremo, né, galera, de PL. Bom, a gente pode falar também sobre o lucro por ação, que tem sido negativo, tá, galera? Negativo em 3R Petroleum. Ou seja, se a gente olhar aqui, ó, a empresa está com lucro negativo por ação e um PL, que é preço sobre lucro, negativo também. Ou seja, são números fundamentalistas que não ajudam muito no sentido de lucro, tá, galera? A empresa não está entregando bons lucros no momento, tá? Bom, dito isso, a gente vai passar para a parte de análise lá da nossa querida Enalta, tá, galera? A gente falou um pouquinho sobre a 3R e agora a gente vai falar sobre a Enalta. Vamos lá? Então, falando agora um pouquinho de Enalta. Olhem só como que já muda um pouco o cenário. A gente vê que em Enalta, a gente teve um fechamento hoje em R$ 26,40, uma mínima em 52 semanas de R$ 10,47, uma máxima em 52 semanas de R$ 29,68, um dividend yield que aqui é baixo, sim, eu concordo com vocês, 0,57% de yield é muito pouco, o que já nos traz uma possibilidade de afirmar que ela não é tradicionalmente uma empresa pagadora de dividendos, mas o que faz os nossos olhos brilharem quando a gente olha para Enat3 ou Enalta é que a gente teve uma valorização nos últimos 12 meses de 132,19%, praticamente um Bitcoin da Bolsa Brasileira, né? Praticamente isso, porque é uma valorização exponencial, algo que é muito raro para 12 meses num determinado ativo na Bolsa de Valores, algo bem raro mesmo. Então,
a gente percebe que sim, em termos de valorização, Enalta foi quem mais entregou até o momento. E também temos um dividend yield aqui que é bem pouquinho, eu concordo, mas ele ainda existe, tá? Mas reafirmo novamente, não são números agradáveis do ponto de vista de quem gosta de receber dividendos na bolsa, tá? Vamos passar um pouco para essa parte aqui de outros indicadores fundamentalistas e a gente vai ver a seguinte realidade. Bom, a gente já falou que o dividend yield é bem baixo, é desprezível mesmo. A gente tem um PVP que hoje está em 1,81, ou seja, não está tão esticado, porém está sim acima do preço justo considerado pelo mercado, onde a gente teria um preço justo na faixa de R$ 14,58 e a gente está bem mais caro que isso, na faixa hoje de R$ 24, né, que a gente viu ali acima. Bom, a gente tem uma empresa entregando um lucro ainda por ação de 0,26 centavos, ou seja, diferentemente da 3R, que estava entregando um lucro negativo, ou seja, um prejuízo por ação, a Enalta está vivendo um momento positivo, entregando lucro para o seu acionista, tá? É bem verdade que a gente tem um PL esticadíssimo de 101,48, ou seja, a empresa está negociando a 101 vezes o seu lucro, o que é uma loucura também do ponto de vista de análise desse indicador. Porém, galera, eu quero ressaltar para vocês que nesse tipo de empresa, né, que se envolve com a produção de petróleo e gás, é normal a gente ver esse indicador, que é o PL, bem extremo, tá, galera? Para um dos dois lados. Então, assim, não é como se a gente analisasse um banco ou uma empresa de energia. Os parâmetros aqui são um pouco diferentes. Mas não vou entrar muito nesse mérito. Eu quero falar para vocês de RECV3, que é Petro Recôncavo nesse momento. Bom, vamos lá falar sobre Petro Recôncavo a partir de fundamentos também. E quando a gente chega em Petro Recôncavo, galera, a gente percebe que a gente teve um fechamento hoje em R$ 22,03, uma mínima de R$ 16,84 em 52 semanas, uma máxima de R$ 24,14 em 52 semanas, e aqui a gente vê pela primeira vez um dividend yield que não é o mais lindo do universo, tá? Mas é um dividend yield que é bem melhor do que o de Enalta e bem melhor do que o dividend yield de 3R Petróleo. Por que eu falo isso? Que a gente tem um yield aqui de 4,49%. Um pouco ainda longe dos 6%, que é o mínimo ideal considerado por grandes especialistas como Benjamin Graham, Décio Bazin, Luiz Barsi, mas é um dividend yield bem maior do que o das empresas anteriores, ou seja, 3R e também de Enalta. A gente percebe que a valorização de Petro Recôncavo foi de 11,49%, mas é uma valorização bem modesta, por exemplo, em relação ao que a gente viu lá agora na Enalta, que foi de 130 e poucos por cento. Beleza? Então, resumidamente, quando a gente fala de valorização, a gente percebe que a Enalta foi melhor do que todas as outras. Quando a gente fala de dividendos, de dividend yield, né, ou de dividendos, a gente percebe que Petro Recôncavo é bem melhor que as outras, tá? E vamos falar um pouco agora dos outros indicadores de Petro Recôncavo, beleza? Descendo um pouco aqui, a gente percebe que temos a seguinte realidade, tá, galera? De todas elas, nesse indicador PVP, ela é a única abaixo de 1,5, tá, galera? Eu considero ideal o PVP abaixo de 1 como um valor interessante para aporte. Porém, galera, um grande especialista chamado Benjamin Graham, ele que foi o mentor de Warren Buffett, ele dizia que o PVP
até 1,5 ele é admissível, tá, galera? Passou disso, aí realmente você deveria evitar de olhar para essa empresa. Bom, nesse sentido, é a única que tem um PVP abaixo de 1,5, tá? PetroRecôncavo. E temos um PL aqui em PetroRecôncavo abaixo de 10, tá? Então, esse indicador preço sobre lucro quer dizer justamente quantas vezes lucro a empresa está negociando na bolsa. E aqui a gente tem um indicador abaixo de 10, num número muito interessante para esse indicador específico, tá? Quando a gente tem a seguinte realidade, que empresas que negociam até 10 vezes lucro estariam dentro de um parâmetro ideal. Muito acima disso, estaria descartado para investimento. Então, nesse sentido desses dois indicadores, a gente tem que PetroRecôncavo estaria melhor no ponto de vista de PVP e estaria melhor no ponto de vista de PL também. E no ponto de vista de dividendo também, uma vez que a gente tem um dividend yield melhor do que o das outras duas empresas. Beleza. Dito isso, a gente percebe que ela tem dado um lucro por ação de 3,17, bem maior do que o das outras empresas também. De fato, a gente tem hoje a PetroRecôncavo saindo dessa jogada porque parece que a Enalta apresentou uma proposta melhor do que a PetroRecôncavo para 3R Petróleo. Mas, galera, vamos aguardar, porque nada como o tempo no mercado, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido a parte de análise fundamentalista das três aqui. Eu falei quais que eram melhor ali no sentido de valorização. Falei em relação ao PVP, falei em relação ao lucro, falei em relação a dividendo. Então, você pega ali a parte que você ficou na dúvida, volta o vídeo e tire suas próprias conclusões, beleza? Eu vou falar agora do ponto de vista da análise técnica para que você olhe o preço e entenda a minha visão das três empresas. E aqui eu já te afirmo, nenhum outro vídeo do YouTube vai te trazer a visão sobre essas três ao mesmo tempo, como eu estou te falando nesse vídeo de hoje, beleza? Então, primeiro eu vou falar lá de 3R Petróleo, tá? 3R Petróleo. Aqui a gente tem o gráfico de 3R. De uma maneira muito rápida e resumida, eu quero te falar sobre isso, porque senão o vídeo vai ter mais de 1 hora, né? Bom, como eu valorizo o seu tempo, eu quero te mostrar o gráfico de 3R Petróleo aqui na plataforma do TradingView. E aqui a gente pode perceber que ao longo do tempo, a gente tem o início do gráfico aqui em 2020, até esse momento de 2024, a empresa está andando de lado. Concorda comigo? Que ela sobe, desce, mas ela não sai de uma mesma zona de preço. Como assim, Lipe? Vou ativar o desenho aqui, você vai me entender. Percebam que aqui embaixo, nessa linha verde, é um ponto de suporte, tá? Muito forte em 3R Petróleo. E aqui em cima, nessa linha vermelha, é um ponto de resistência muito forte nesse ativo. Mas como assim, Lipe? Eu não sei o que é suporte e resistência. Suporte é justamente onde o preço é defendido pelos compradores e resistência é uma região de preço defendida pelos vendedores, onde a gente vê predominantemente vendas acontecendo. Então, basicamente, a gente tem uma realidade desde 2020, onde isso aqui está acontecendo. Ó. O preço bate no suporte, sobe. Bate na resistência, desce. Bate no suporte, sobe. Bate na resistência, desce. A gente observa isso há 4 anos, tá? E o que eu quero que você entenda é que dentro dessa lateralização, que a gente pode até desenhar mesmo um retângulo aqui, galera, ó. Observem aqui um retângulo, tá? Dentro dessa lateralização, a gente tem uma linha que a gente poderia chamar de linha mediana, tá? E aqui eu vou desativar o retângulo só para você entender de uma maneira mais clara. Vou deixar essa linha em amarelo e reforçar ela para te dizer que basicamente aqui a gente também tem uma linha de resistência, onde compradores tentam romper essa linha e vendedores defendem
vendendo e realizando lucros nessa zona de preço amarelo. Então, eu acredito que a gente tem, nesse momento, uma movimentação de preço que se aproxima dessa primeira zona de resistência e a gente pode ter novamente um recuo, tá, nas ações de 3R Petróleo. Mas o que a gente também pode observar é que esse movimento ele pode sim, com toda certeza, atingir a parte superior desse grande retângulo, lá na região ali de R$ 49. Ainda mais se essa fusão entre Enalta e 3R se concretizar. Então, vamos lá, resumo da ópera agora para você entender sobre 3R Petróleo. Basicamente, a gente tem um grande retângulo onde o preço está se deslocando dentro dessa mesma região. E nesse exato momento, nesse candlezinho aqui, ó, que a gente está agora em março não, né? Em abril de 2024, a gente se aproxima dessa região de resistência aqui na faixa de R$ 37. Observem para as próximas semanas de abril e também para o início do mês de maio, se essa negociação de fusão com a Enalta vai se concretizar ou não. Se concretizar, eu acredito que a gente pode romper essa linha amarela e buscar novamente a região de R$ 49, que seria a nossa região de resistência há 4 anos, tá, galera? Desde 2020 isso está acontecendo. E aí, galera, isso poderia representar uma valorização, isso poderia representar uma valorização em relação ao valor atual de 3R Petróleo de 43% se o investidor comprasse nesse exato momento os ativos da empresa. Porém, o que eu faria se eu fosse você? Não faria nada nesse exato momento em 3R Petróleo. Aguardaria essa notícia e até mesmo se a gente tiver um rompimento aqui, galera, com uma possível confirmação dessa fusão, o que eu faria no seu lugar? Eu esperaria esse rompimento, um possível pullback, que é uma correção até essa linha mediana novamente, e aqui, nessa faixa mediana de 37, eu compraria a empresa esperando uma valorização aí de 30% nessa região de R$ 49. Entenderam, galera? Entenderam? Então, eu acho que você depende dessa notícia, depende dessa informação para fazer qualquer outra coisa aqui no ativo de 3R Petróleo. Beleza? Vamos agora à análise de Enalta, tá, galera? E antes da gente passar a análise de Enalta, rapidão, galera. Se você está gostando desse conteúdo, já deixa seu like, sua inscrição, senão você vai acabar esquecendo e eu tenho certeza que você não vai ver esse conteúdo em outro canal aqui do YouTube, tá? Agora, antes da gente passar para Enalta, rapidinho, galera, digamos que a gente atinja essa faixa aqui de preço, tá? Amarela, e a gente caia novamente até aqui os 26, 27 reais novamente. O que eu faria se eu fosse você? Sim, eu compraria. Se você respondeu eu compraria, você está certo. Porque se a gente não tiver uma fusão, nada se concretizar, aqui é uma excelente zona de preço para você comprar e esperar uma valorização pelo menos até a mediana novamente. E quanto que eu poderia ganhar nessa brincadeira, LP? Mais ou menos em torno de, vamos deixar aqui bem certinho, 44% nesse tipo de operação. Beleza? Então, eu já te dei duas possibilidades de operações em 3R Petróleo. Lembrando que ela não paga dividendos. Por isso que eu estou te falando sobre pontos de entrada interessantes, buscando uma valorização no position, que são operações de semanas e pode durar até meses, tá, galera? Bom, vamos lá. Falar agora sobre Enalta. Pega um cafezinho, um chazinho e vem comigo nessa análise de Enalta. Primeiro eu vou tirar todos os desenhos, mudar para o time frame mensal e mostrar para vocês que Enalta, depois de um período turbulento que foi de 2011 até maio de 2016, a gente percebe uma tendência de alta nítida aqui em Enalta,
com topos e fundos ascendentes. Beleza. Dito isso, a gente sabe que Enalta foi quem mais se valorizou em 12 meses. Lembra lá que eu falei 132%? Realmente absurdo, galera. Bom, o que eu faria se eu fosse você em Enalta? Lembrando que a proposta de fusão é da Enalta, tá, galera? Para essa formação de uma terceira empresa, onde Enalta ficaria com 47% dessa fatia. Vamos lá. Vou ativar os desenhos aqui e a gente vai ver que eu fiz só um desenhozinho básico aqui, um canalzinho em meio a toda essa tendência de alta, tá? Com topos e fundos ascendentes, no gráfico de Enalta, a gente teve um padrão de canal de baixa aqui nesse meio tempo que eu quis trazer para vocês pelo seguinte. Bom, observem esse canal de baixa que a gente teve de março de 2022 até maio de 23. E esse canal de baixa onde a gente bate no suporte, que é a linha amarela inferior aqui, e bate na resistência, que é essa linha amarela superior, e fica oscilando dentro dessa zona de preço, conforme vocês estão vendo aqui. Por que eu quero dizer sobre esse canal para vocês? Porque é importante que você entenda sobre isso para entender o que está acontecendo hoje. Bom, quando a empresa saiu da movimentação desse canal, e eu vou até ampliar aqui para você, quando a gente saiu desse canal, que foi esse movimento aqui, ó, deixa eu pegar aqui a seta, a gente fez esse movimento aqui, e aqui a gente corrigiu batendo aonde? Na base superior do nosso canal de baixa. E aqui seria um excelente ponto de aporte para quem estava atento nesse papel lá em julho de 2023. Dito isso, a gente bateu na base do canal e deu uma pancada para cima. Exatamente. E essa pancada foi até aqui, ó, em outubro de 2023, tá? Demos uma pancada para cima e novamente uma correção. E onde que tivemos essa correção, LP? Observe que interessante, cara. Olha só que interessante. A correção bateu justamente nesse ponto de suporte do canal. Um ponto de suporte do canal, que era resistência nesse momento aqui em janeiro de 23, mas passa a ser um ponto de suporte exatamente aqui em dezembro de 2023. Beleza? Então, aqui sim foi novamente um momento interessante de aporte do investidor em dezembro de 2023. Beleza? Por isso que eu falei que entender o canal era importante. Vamos lá. E aí, galera, o que a gente fez? Mais uma pancada para cima. Deixa eu pegar outra seta aqui. Mais uma pancada para cima, uma pequena correção aqui, e aí sim, uma supervalorização aqui nos últimos momentos, tá? Nas últimas semanas. E o que eu quero que você entenda com todo esse desenho? Vou até apagar algumas setas aqui para ficar claro algumas coisas. Em Enalta, tá, galera? Que a gente está analisando nesse exato momento. Observem bem, que quando a gente saiu aqui do canal, nesse movimento aqui, ó, esse movimento mais amplo aqui, ó, a gente saiu do canal e a gente corrigiu, batendo num ponto de suporte presente no canal. Beleza? Ok. O que você quer dizer com isso, Lipe? Novamente, a gente teve uma valorização aqui. Olha só, prestem bem atenção. Aqui a gente teve mais uma valorização e um recuo, certo? E olha onde a gente bateu de novo. Num topo do passado. Exatamente no topo anterior, tá? Mais recentemente, a gente teve essa super pancada aqui para cima, tá? Essa super pancada aqui para cima. E o que eu quero que você entenda é que possivelmente o melhor preço de compra para quem está buscando uma valorização em Enalta seria a zona de preço daqui, ó, galera. Daqui de trás, esse topo aqui, ó, que deu início a toda essa movimentação do canal,
que estaria nessa posição aqui, ó. Olha que interessante. Se a gente tivesse um recuo até essa região de R$ 24,18 até mais ou menos R$ 23,17, para mim seria o melhor ponto de suporte, o melhor ponto de compra para ações ENAT3. Pô, Lipe, isso vai acontecer com certeza? Não tem como eu ter essa certeza, mas aconteceu isso nas duas valorizações anteriores. Nessa pernada aqui, ó, aconteceu isso, onde a gente teve uma retração batendo num ponto de suporte anterior. Aconteceu aqui, onde a gente teve uma retração batendo nesse ponto aqui de topo anterior. E seria muito interessante se a gente tivesse um recuo até aqui, batendo num ponto de suporte também, onde se originou o canal de baixa lá em maio de 2022. Beleza? Então, gostaria que você entendesse isso e tivesse a consciência de que a melhor zona de preço para a Enalta nesse exato momento seria essa de R$ 23,17 até R$ 24,18. Para quem gosta de retrações de Fibonacci, vamos ver se isso também faria sentido nas retrações de Fibonacci. Traçando retrações de Fibonacci, onde temos suportes psicológicos do mercado, a gente vê que essa região coincide, galera, com a zona aqui de 0,5 de Fibonacci, que é uma das zonas mais tradicionais de suporte do mercado, tá, galera? Quando uma determinada pernada de alta recua 50% de sua valorização total, beleza? Ou seja, tem tudo para acreditarmos que o melhor ponto de compra para ENAT3 nesse exato momento seria essa região mesmo, de 23,50 até 24,40 mais ou menos. Beleza? Dito isso, vamos finalmente partir para a análise técnica de Petro Recôncavo, tá? E finalizarmos esse vídeo para não ficar uma verdadeira maratona, mas espero que você esteja gostando desse conteúdo. E se você é novo aqui no canal, galera, por favor, deixe seu comentário para eu entender o que você está achando aqui do canal, da minha análise. Se eu falei algum absurdo aqui, você também pode me criticar, beleza? Bom, e por último, vamos lá falar de Petro Recôncavo, tá? Petro Recôncavo. Bom, galera, calma aí, deixa eu apagar os desenhos primeiro. A gente percebe que em Petro Recôncavo a gente tem um movimento mais confuso, tá, galera? Onde a gente teve uma grande pernada de alta ou uma tendência nítida de alta que foi de novembro de 21 até esse momento aqui de janeiro de 23. Depois a gente teve uma virada de tendência para tendência de baixa aqui exatamente em março de 23 e agora a gente ameaça retomar uma tendência de alta com topos e fundos ascendentes. Bom, ativando os desenhos, fica bem nítido isso, tá, galera? Uma tendência de alta nesse primeiro momento e agora um novo canal se formando aqui, um novo canal de alta se formando. Deixa eu apagar esse ponto de compra anterior. Um novo canal de alta se formando desde maio de 23 até esse exato momento, onde, logicamente, os melhores pontos de compra seriam a base desse canal e os pontos onde você não deveria comprar seria justamente os pontos superiores aqui desse canal, beleza? Bom, dito isso, a gente vai falar sobre oportunidade de compra em Petro Recôncavo. Levando em consideração que ela é a única que paga dividendos, tá? De uma forma pelo menos minimamente decente. Para você que busca empresas que pagam dividendos, talvez RecV3 seria a melhor escolha, tá? Dentre essas que a gente citou no vídeo. E agora, galera, observem que a gente está próximo de uma média que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo essa linha verde? É a média de 80 períodos. Então, eu diria para você que esse ponto aqui, essa linha verde que vocês estão vendo aqui, ó, vou até aproximar o gráfico, seria a nossa média de 80 semanas. Então, para um primeiro momento, esse ponto aqui seria um ponto que eu acharia interessante para uma primeira compra
se você está fora do movimento de REC V3 buscando uma valorização para as próximas semanas, tá? Exatamente aqui nessa região de R$ 21,64. Essa é a opção número 1, beleza, galera? Para REC V3. Uma forma alternativa de entender esse movimento seria você esperar justamente um recuo até a base inferior desse canal, justamente nessa região aqui que vai de R$ 20,14 até mais ou menos R$ 20,80, beleza? Então você teria que concentrar os seus aportes nessa região de preço, que seria com certeza a mais segura, tá, galera? Dito isso, a gente percebe também que aquela região que eu te falei lá, que é a média de 80, se a gente traçar uma linha aqui, a gente percebe que a gente teve diversos pontos de suporte anteriores nessa região. Olha só, topos anteriores nessa região aqui de R$ 21,60, mais ou menos R$ 21,50. Então a gente percebe que além da média móvel de 80 períodos estar nessa região, existe um ponto de suporte muito importante, formado por 3 topos anteriores nessa região. Ou seja, essa região de 21,60, 21,50, ela está presente na nossa média móvel de 80 e está presente também nos 3 topos anteriores, que são grandes pontos de suporte para esse papel. Beleza? Então a gente tem 2 argumentos reforçando a tese dessa zona de preço de 21,50 e um ponto argumentativo mais interessante ainda, que é a base inferior do nosso canal de alta, onde a gente poderia capturar uma valorização até a base superior do canal de mais ou menos, galera, vamos fazer aqui uma proporção de 26%, tá? Se o camarada comprou aqui na base inferior e espera um toque aqui na base superior do canal, a gente teria 26%, 26,5% de valorização nessa movimentação. Beleza, galera? Eu sei que o vídeo foi longo, tá? Eu sei que o vídeo foi longo, mas espero que vocês tenham entendido os principais pontos positivos e negativos de 3R Petróleo, Enalta e Petro Recôncavo. Talvez seja o vídeo mais completo do YouTube sobre análise técnica, sobre preço, sobre fundamentos dessas 3 empresas. Beleza? Eu acho que pode se concretizar essa fusão entre Enalta e 3R, mas do ponto de vista de dividendos, de saúde da empresa, a gente percebe que Petro Recôncavo tem um PL melhor, paga um pouco de dividendos e está com um PVP mais interessante. Agora, se você olhar para essa fusão de Enalta e 3R, eu já te dei as dicas sobre zonas de preço muito interessantes nessas 2 empresas. Beleza, galera? Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou muito da análise, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e tem mais. Temos o clube de membros do canal Lip Invest, que se chama Tropa do Lip. Lá eu vou fazer análises exclusivas, tá? Só para membros, participações especiais em lives. Galera, grupos exclusivos para quem for membro da Tropa do Lip, então é uma assinatura que é mais barata do que o seu cafezinho da tarde, vai custar menos que R$ 10 e você vai ter diversos benefícios exclusivos. Beleza? Então, tamo junto sempre. Deus te abençoe e, como eu sempre digo, de olho no mercado, galera. Valeu, fui!